Nesse vídeo eu vou falar de fármacos usados para tratar depressão. Então, são os fármacos antidepressivos. Lembrando que a depressão é o distúrbio afetivo mais comum, né? A incidência é muito alta. Então, sim, e os sintomas da depressão, ela envolve tanto componentes emocionais como também biológicos. Tá? Os sintomas emocionais são os mais perceptíveis, né? Porque afeta diretamente o comportamento do paciente. Entre os sintomas emocionais, podemos destacar estes. O paciente se torna apático e pessimista. Tá? Então, ele não tem motivação para fazer as coisas, não reage, né, aos estímulos sociais. E caso ele tenha alguma iniciativa, ele sempre encara a tarefa de forma pessimista. Geralmente é comum ele apresentar baixa autoestima, sentimentos de culpa, ele se sente culpado, inclusive, por ser assim, sente dificuldade de se adaptar e sentimentos de feiura. Às vezes é mesmo feio, mas isso não é motivo para ficar doente. Bom, além disso, é comum ele começar a apresentar ser indeciso, né? E, como eu disse, perda de motivação. Esses são os principais, existem outros sintomas, que variam em grau de paciente para paciente. Entre os sintomas biológicos, os mais comuns são retardo de pensamento e de ação. Quando eu falo retardo de pensamento, é aquela pessoa que demora para processar os pensamentos, para refletir, etc. É comum a perda da libido e distúrbio do sono. Alguns sentem muito sono, outros sentem insônia. Então, distúrbios do sono pode ser tanto para mais como para menos sono, né? E perda do apetite. E há dois tipos de síndrome depressiva, mudança de humor. Nós temos o que chamamos de depressão unipolar, em que o humor ele sempre vai variar na mesma direção, geralmente para tristeza. E temos o distúrbio afetivo bipolar, no qual a depressão vai se alternar com manias. Então, ora o paciente está deprimido, ora ele está bastante exaltado, né, numa crise de mania. Entre os fármacos usados para tratar depressão, nós temos aí um grupo de drogas chamados inibidores da monoaminoxidase, inibidores da MAO. A MAO é a enzima responsável pela metabolização de noradrenalina, serotonina, dopamina, adrenalina. Então, é responsável pela metabolização das monoaminas. Então, entre essas drogas, nós temos a fenelzina, a tranilcipromina, isocarboxazida e a moclobemida. Dentre elas, a única que não inibe a MAO de forma irreversível é a moclobemida. As três primeiras inibem a enzima de forma irreversível, por isso a duração do efeito é bastante longa. Já a moclobemida, como ela inibe de forma reversível, tem uma ação mais curta. Esses fármacos eles foram superados pelos antidepressivos tricíclicos, que nós veremos mais adiante. Então, devido à incidência de efeitos colaterais, ao perfil de efeitos colaterais, quando os antidepressivos tricíclicos surgiram, eles passaram a ser menos prescritos. Essas drogas, elas inibem as duas formas da MAO. Nós temos a MAO A e a MAO B. E ela inibe as duas. E como a MAO é responsável pela metabolização de várias monoaminas, o uso dessas drogas vai causar um aumento de vários neurotransmissores no sistema nervoso. Não só no sistema nervoso central, como também em todo o organismo. Então vai aumentar a noradrenalina, serotonina, dopamina, adrenalina em todo o organismo. Lembrando que a teoria mais uma tese, né, para explicar a depressão
é que os pacientes que sofrem de depressão apresentam um déficit de monoaminas no sistema nervoso central. Então, eles apresentam uma quantidade, uma concentração menor de noradrenalina e ou serotonina em algumas áreas do cérebro. Então, como essas drogas aumentam esses neurotransmissores no cérebro, elas são usadas para isso. Os principais efeitos adversos causados pelos inibidores da MAO são esses, né? Queda da pressão arterial, hipotensão postural, efeitos antimuscarínicos. Então, lembrando, são efeitos semelhantes àqueles causados pela atropina. Aumento do peso corporal, inquietação, insônia, lesão hepática é rara, mas pode ocorrer, e convulsões, geralmente em dosagens excessivas. Então, é uma droga que a incidência desses efeitos é bastante significativa. Um dos problemas dos inibidores da MAO é que o paciente que faz uso dessa droga, desse grupo de drogas, ele vai ter que ter uma dieta com uma restrição de alimentos que contém tiramina. Porque a tiramina ela é uma substância presente em alguns alimentos que normalmente não é absorvida. A tiramina é uma substância que acaba aumentando a liberação de noradrenalina, as concentrações de noradrenalina, principalmente no sistema periférico. Então, normalmente a tiramina não é absorvida, não causa esse efeito, porque lá no intestino existe a enzima MAO que degrada essa tiramina logo após, antes mesmo de ser absorvida. Então, a quantidade que é absorvida no paciente, uma pessoa comum, não é suficiente para aumentar a pressão arterial. No entanto, quando o paciente está fazendo uso de inibidor da MAO, essa MAO lá no intestino será inibida, a tiramina será absorvida e o paciente pode apresentar uma hipertensão grave. A pressão dele pode subir muito. Então, o paciente ele deve evitar alimentos que contenham tiramina. Então, isso na maior parte das vezes é uma limitação bastante desagradável. Coloquei aqui alguns alimentos que contêm tiramina. Queijos amarelos, vinho tinto, enlatados, condimentos, vísceras de aves, pão caseiro, iogurte, então, alimentos fermentados, né? Cerveja, por exemplo. Apesar de que o paciente que faz uso de medicamentos psicotrópicos deve evitar a ingestão de álcool. Carnes processadas como salame, mortadela, presunto, etc. Então, o paciente, junto com a receita médica do medicamento, ele vai receber também uma lista de alimentos que ele deverá evitar. Tá? Então, isso não deixa de ser um problema, visto que o paciente vai fazer uso dessa droga por muito tempo, talvez por toda a vida.